Beleza, pessoal. O nosso. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Eu espero que sim, né? Bom, espero que todos estejam me ouvindo aí, vendo a tela, né? Beleza? Então vamos lá. O próximo problema, o problema número 2, tá? Que é nós vamos fazer uma programação para a produção de cimento. Então, é um processo de fabricação de cimento que a gente vai avaliar, tá? A primeira parte a gente vai formular o problema. Vamos primeiro imaginar como é que é um processo de fabricação de cimento e como que ele pode ser representado por um fluxo de materiais. Temos aqui uma figura, né, que mostra mais ou menos, tá, como que seria o processo de fabricação de cimento. Tudo começa na jazida, onde você tem lá o material da natureza. Você tem, por exemplo, um britador que retira um certo material da natureza e leva esse material para o pré-homogeneizador. Saindo daqui, ele vai para um tipo de moinho, tá? E daqui ele vai para um forno. Para o forno, tem uma relação aí, nós vamos ver aí o que é esse clinker, tá? Ali na próxima slide. Esse alto forno, ele gera, por exemplo, dois tipos aí no final, né, do processo, ele gera dois tipos de produtos de cimento. Sendo que no final, que vai para o silo ensacamento, né, do cimento, você tem a injeção de gesso, aditivo ou escória de alto forno dentro desse ensacamento. Então, depois de passar por todo esse processo, você tem a injeção desses três materiais. E no final, você vai ter a obtenção desse tipo de cimento 1 e desse tipo de cimento 2. Então, dois produtos são fabricados, no final das contas, né, dois tipos de cimento, que é o cimento Portland, que é o 320, que ele vai indicar por CP 320, e o cimento de alto forno, 250. Então, alto forno 250. São esses dois produtos fabricados. As fórmulas convencionais de fabricação dos dois tipos de cimento são mostrados nessa tabela. Então, para o cimento Portland, que é o CP320, ele contém 85% de clinker e ele contém 7% de escória de alto forno, 3% de gesso e 5% de aditivo. Essa é a composição do cimento Portland. Para o cimento de alto forno 250, ele contém 50% de clinker, 45% de escória de alto forno, 3% de gesso e 2% de aditivo. Então, essa é a composição dos cimentos. O clinker, pessoal, ele é um material granular desse modo que está na figura aqui, ó, tá? Ele tem 3 milímetros a 25 milímetros de diâmetro, o material granular, e ele é resultante de um processo de calcinação.
tá? Proveniente da mistura de calcário, argila e componentes químicos como silício, alumínio, etc. Só que a produção de clinker, tá? Ela é limitada. Então, se eu tivesse aqui a quantidade de clinker, ela é limitada a um máximo de 1.100.000 toneladas por ano. Então, acima desse valor, a minha produção para. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma restrição. É um dado do problema. Isso vai depender da capacidade do forno, não é uma coisa que não é uma coisa externa, né? A empresa tem um forno lá e tem uma capacidade que ela deve seguir. Então, essa capacidade restringe a produção, tá? Então, tá aqui o forno, tá? Ele tem uma quantidade de, por exemplo, de produção de clinker. Beleza? Ok, outros dados que a gente tem que ver. A produção dos dois tipos de cimento, tá, se limita a 1.100.000 toneladas por ano também. Isso é a capacidade do moinho. Então aqui, ó, o moinho tem essa limitação, tá? E tem outras limitações adicionais. Então, por exemplo, eu só consigo vender clinker para um outro fabricante de cimento nessa quantidade, ó. Então, 200.000 toneladas por ano. Se passar dessa quantidade, eu não consigo vender mais para o cliente. A compra de escória de usinas siderúrgicas pela empresa, por exemplo, é no máximo 180.000 toneladas por ano. Passar disso eu não consigo também. E a compra de gesso e aditivo, né, cada um é máximo de 50.000 toneladas por ano. Então são restrições que eu tenho, que eu preciso considerar na hora de fazer os cálculos, tá bom? Ok. Os dados de lucros e custos, tá, da minha produção são conhecidas. Então eu vou ter a contribuição marginal do cimento Portland, tá, por tonelada. Eu vou ter aí, por exemplo, uma margem de lucro de 41 reais, por exemplo, ou dólares aqui por tonelada. A contribuição de lucro, né, do alto forno, do cimento alto forno, é 37,80. A contribuição marginal na venda do clinker é 34,40. O preço da escória de siderúrgica é 22,10 dólares por tonelada. O preço do gesso, 34,20 dólares por tonelada. O preço do aditivo, 1,90 dólares por tonelada. Beleza? Então, esses são os custos e lucros que eu tenho do meu produto. Então, para calcular a contribuição marginal, né, de lucro, nós vamos tomar a receita líquida menos, então a receita líquida menos os custos fixos e os custos variáveis. Beleza? Então, para calcular a receita líquida, nós vamos subtrair os custos fixos e os custos variáveis. Exceto aí, né, a gente desconsidera a escória, o gesso e o aditivo. Bom, o objetivo da empresa vai ser calcular a produção total anual que maximiza o lucro total. Tá? Esse é o objetivo nosso. Agora a gente passa para a definição de variáveis. Então, como que a gente vai definir as variáveis do nosso problema? Então, se eu vendi uma quantidade de cimento Portland, eu vou atribuir isso a uma variável x1.
Se eu vendi uma quantidade de cimento de alto forno, eu vou atribuir isso à variável x2. E se eu vendi uma quantidade de clinker, eu vou atribuir isso a uma variável x3. Beleza? Então tá. Vamos agora para as relações matemáticas. Então, quais são as limitações de produção que eu tenho? Eu só consigo, por exemplo, produzir uma quantidade de cimento por ano, né, de toneladas por ano, abaixo de 1.100.000 toneladas. Então, se eu somar a quantidade de cimento Portland com a quantidade de cimento de alto forno, eu só vou conseguir produzir isso daqui, nada mais. Tá? Então, somando 1 com o 2, eles vão ter que ser menor a quantidade total que eu tenho produção por ano, né? Ou igual. Se for superior, minha produção não atende, não tem como atender. E eu só consigo vender uma quantidade de clinker menor, né, ou o máximo de toneladas por ano que eu consigo vender de clinker é a mesma coisa. Ó. Então isso aqui é limitador. Então o que eu conseguir aqui, ó, vai ter que ser sempre menor ou igual à quantidade máxima aí. Quanto que eu tenho de clinker, por exemplo? Então se eu produzir x1 quantidades de cimento Portland, pela composição aqui, ó, tá? Se eu produzir 800.000 toneladas, né, de cimento Portland, eu preciso ver quantos por cento tem naquela quantidade de componente clinker. Então, por exemplo, se eu conseguir produzir 800.000 toneladas de cimento Portland, CP320. Quantos por cento disso é clinker? Porque a gente sabe que dentro do Portland existem vários componentes, certo? Ó, clinker, escória, gesso e aditivo. Só que a maior parte desse cimento Portland contém clinker. Então, quantos por cento de tudo isso que eu vendi, que eu inseri, quantos por cento aqui de clinker? Então, eu multiplico isso de 0,85. E aí vou ter um valor aqui, certo? Então, por isso eu tenho que considerar a quantidade de clinker, tá? No cálculo aqui, para ver se ela vai dar menor que a quantidade máxima que eu posso vender em toneladas por ano. Então, em relação ao Portland, eu vou ter tantos de clinker em toneladas. Em relação ao alto forno, eu vou ter 0,50 ou 50% de quanto eu produzi de cimento de alto forno. Certo? E X3 é a própria quantidade de clinker que eu vendi separadamente. Tá? Então, somando essas três coisas, eu vou saber quanto de clinker eu tenho por ano. E aí eu vou poder comparar se ele é menor com a máxima quantidade de tonelada por ano que eu posso vender de clinker. Porque se ela passar desse valor, a minha produção para, eu não tenho como suprir o mercado. Beleza? Aqui, por exemplo, se eu tivesse de alto forno, né, eu conseguisse produzir por ano 200.000 toneladas. Quanto de clinker eu tenho só para alto forno? Eu multiplico por 50% e vou ter um valor aqui, certo? Valor Y. Esse valor eu vou somar a quantidade de clinker relativo ao cimento Portland. E aí
vou somar esse X e esse Y, e vou somar a quantidade de clinker que eu vendi separadamente, que é X3, e aí eu vou ter um valor. Vamos supor que esse valor chegou a 900 mil toneladas por ano. Olha, então ele deu menor que a quantidade máxima de toneladas por ano. Ah, deu. Então eu consigo suprir o mercado, não vou ter problemas na minha produção. Beleza? Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Essa é a limitação de produção. Agora tem a limitação de venda de clinker. Ele diz que a quantidade de clinker vendida, que é X3, tá? Eu só posso vender clinker a outros fabricantes de cimento por ano num valor abaixo de 200 mil toneladas. Ó. Então eu só consigo produzir isso por ano abaixo aí desse valor. Beleza? É uma outra limitação. Agora, a gente precisa determinar quanto que nós vamos ter de escória, por exemplo. Como que a relação de escória, tá? Gesso e aditivo estão relacionados com os valores de quantidade, né, produzida de cimento Portland e cimento alto forno. Nós sabemos que, por exemplo, de escória eu só consigo comprar uma quantidade da usina siderúrgica por ano, que é 180 mil. Vamos supor que numa produção lá de um determinado ano, exigiu-se mais produção de cimento Portland. Só que nesse ano, a usina siderúrgica só consegue realmente fornecer 180 mil toneladas por ano. Mas a produção da empresa que fabrica o clinker ou o cimento Portland tem que produzir mais e exige mais escória. Então aqui criou-se um gargalo, né? Eu não consigo obter mais escória da usina siderúrgica, então eu não vou ter como suprir a necessidade do meu cliente. Isso é um problema. Mas se a necessidade casar com a quantidade de escória que a siderúrgica fornece, então ela vai ser o fator limitante aqui. Então, quanto de escória eu tenho, que pode ser igual ou menor a esse valor limitante aqui. Então, eu tenho dentro do cimento Portland, que é X1, eu tenho 7% de escória. Então, eu vou pegar 7%, então transformo em decimal. Não posso pôr 7% aqui, eu tenho que transformar em decimal. Então, divido isso por 100. Então, 0,07 vezes X1. X1 é a quantidade de cimento Portland. Vou somar 45% de escória no cimento alto forno. Então, tenho 0,45 X2. Está aqui. Então, só a quantidade de escória por ano tem que ser menor que essa quantidade que eu compro de escória da usina siderúrgica. Beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, a quantidade de cimento Portland por ano, eu conseguiria determinar só com essa equação a quantidade de cimento alto forno que eu gastaria, né? Teria que comprar da usina siderúrgica. Agora, qual é a quantidade de gesso que eu tenho? Que tem que ser também inferior a 50 mil, que é o máximo que eu consigo comprar de aditivo e de gesso por ano, em toneladas. Então, gesso é 3%, a quantidade de gesso que está inserida dentro do cimento Portland é só 3%. Então, eu vou pegar a quantidade que eu tenho de cimento Portland, vou multiplicar por 0,03. Vou somar mais 3% que está contido dentro do cimento de alto forno, 0,03 vezes X2. Essa quantidade que eu compro
por ano tem que ser inferior ou pelo menos igual a 50 mil toneladas por ano. E aditivo a mesma coisa, né? Vou pegar a quantidade de aditivo que tem dentro do cimento Portland, que é 0,05, multiplico pela quantidade de cimento que eu tenho e somo a 2% X2 aqui, beleza? Ok, então temos essas três equações aí, limites de utilização. Agora a gente vai encontrar a função objetivo. Tá? Ela vai representar para a gente o lucro total que nós teremos, nossa empresa vai ter. Esse lucro ele é encontrado a partir das contribuições marginais de cada produto. Tá? E aí a gente retira desse lucro os custos dos insumos. Então, por exemplo, o lucro total nosso aqui, se eu computar só a parte de cimento Portland, por tonelada, então vai ser 41 dólares. Tá? Se eu comprei, por exemplo, se eu produzir, no caso, né, se eu vendi na produção de cimento Portland, se eu vendi, por exemplo, 100 toneladas de cimento Portland. Tá? Só que eu sei que a margem de lucro para o cimento Portland de uma tonelada, por exemplo, é 41 dólares. Então, eu pego 41, multiplico por 100, vou ter já a margem de lucro só para o cimento Portland. Agora, se eu quiser a margem de lucro só para o cimento de alto forno, eu vou ter que pegar a margem aqui, que é 37,80, multiplicar pela quantidade que eu produzi de cimento de alto forno. E a quantidade que eu vendi de cimento, de clinker, então multiplico pela margem que eu tenho aqui de 34. Ó. Então até aqui eu só somei as margens de lucro do que eu vendi e produzi, tá? Só que eu tenho que retirar, subtrair, deduzir os custos dos insumos que eu tive que comprar. Então veja, ó, a escória que eu compro da siderúrgica, ela custa para mim R$ 22,10 por tonelada. Então eu ponho aqui, ó, menos, porque ela custa para mim R$ 22,10. Tá? Quanto de escória eu comprei da siderúrgica? Quanto? Então eu venho aqui atrás, ó, a quantidade de escória que eu comprei da siderúrgica é exatamente isso aqui, ó. Tudo isso, ó. É 7% da quantidade de cimento Portland mais 0,45 ou 45% de cimento alto forno. Então, essa quantidade aqui, ó, é expressa nessa equação. Por isso, eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Beleza? Então, isso aqui vai aqui dentro. Multiplico tudo isso por 22,10. Agora eu vou tirar a quantidade de custo pelo preço do gesso que eu pago. Então eu pago R$ 34,20 por tonelada. Multiplico pela quantidade de gesso que eu compro no mês, que também veio daqui, ó, que a gente fez antes. E agora eu vou deduzir a quantidade de aditivo que eu comprei também, que vem daqui, ó. Beleza? Então, no final, o meu lucro total, líquido total, é essa equação enorme aqui que vocês estão vendo, ó. Beleza? Já deduzidos os custos dos insumos. Portanto, pessoal, se a gente criar o nosso modelinho de programação linear, né, ele vai ser esse modelo que vocês estão vendo aí, ó. Certo? Então, ó, primeiro, vamos achar X1, X2 e X3, que é a quantidade de cimento Portland, a quantidade de cimento alto forno e a quantidade de clinker que eu produzo. E aí eu preciso encontrar um lucro baseado nessa quantidade que eu produzi e vendi.
o nosso lucro, tá? Vai ser isso daqui. Beleza? Esse é o nosso lucro. Aqui, para eu maximizar o nosso lucro, eu vou, no caso, desconsiderar a quantidade de custo dos insumos. Então eu vou ter que desconsiderar essa parte nos lucros, tá? Se eu vou maximizar o lucro, eu tenho que minimizar as perdas. Então aqui acaba não entrando. Deixa eu só ver uma coisa. Não, perdão, falei besteira, tá? Isso aí vai ter que entrar assim, lógico. Que a equação está diferente ali. Então veja, ó, essa equação aqui, pessoal, tá, de lucro, você vai ter várias variáveis, ó, x1 aqui, x1 aqui, x1 aqui. Quando você isolar todos os x1 da equação, tá, você vai ter que fazer umas contas aí, tá? Nessa conta, você vai chegar que o lucro vai depender de x1, x2 e x3. Só que essa equação é exatamente igual a essa grandona aqui. Só que aqui ele já manipulou as variáveis, ó. Ele isolou x1, isolou x2 e isolou x3. Na frente do x1, após ele fazer todas as contas com as variáveis aqui, ó, com as constantes, ele chegou que o lucro é 38,33. Multiplica x1. Então ele fez já as contas ali. Então essa equação aqui que maximiza os lucros já embute os custos dos insumos, tá? Então é isso que ele fez aqui, tá? Então ele fez essas continhas e chegou numa equação de lucro mais simples que é a mesma anterior, só que ela está mais reduzida aqui. Então eu escrevi essa equação. Agora, como é que eu faço para encontrar o lucro? Preciso determinar x1, x2 e x3. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando essas equações que eu já determinei lá atrás, ó. Tá vendo? Então, ó, são várias equações aqui e condições de restrições. Beleza? Então, isso aqui, ó, eu vou mandar o meu software calcular. Quando eu coloco lá essas equações e mando ele calcular, ele vai me dar os valores de x1, x2 e x3. Ele joga aqui na equação de lucro e obtém um valor. Beleza? Então, essa parte de software ainda a gente não entrou, tá? A gente só está, por exemplo, por enquanto, construindo os modelos matemáticos, ó, que são essas partes aqui. Depois tem a parte de colocar o outro trabalho a mais, né, de colocar no software. Então, nós paramos por aqui, tá? Que é a parte de cálculo matemático. Beleza? Alguma dúvida nessa parte, pessoal? Bom, vamos para frente aí, né? E agora o nosso último problema, tá? Esse aqui é um pouco mais complicadinho, tá? Então, o problema número 3, que é a programação de corte de chapas. Isso para minimizar as perdas nas chapas. Então, como é que funciona isso? Então vamos formular o problema primeiro. Então você tem aí uma usina siderúrgica, tá? Você tem uma usina siderúrgica e você é um revendedor de chapas. Você compra as bobinas de chapas aqui da siderúrgica e revende elas para um cliente. Tá? Você vai comprar essas chapas em rolos, tá? Como a gente está mostrando aqui. E esses rolos têm largura de 0,80 metros, ou 80 centímetros, e 1,50 metros de largura.
certo? Então você faz os cortes das chapas aí e revende para alguns clientes, tá? Você recebeu 3 pedidos para semana seguinte, que é o seguinte: o pedido número 1, eles pediram uma chapa com uma largura de 40 centímetros, ou 0,40 metros. Largura. O comprimento dessas chapas são de 10 metros. O segundo pedido é uma chapa com 0,60 metros de largura e 30 metros de comprimento. E o terceiro pedido, uma chapa de 0,70 metros, um comprimento de 20 metros. Então esses são os pedidos que foram feitos para a empresa, né, do revendedor. Só que o problema do revendedor, pessoal, ele é programar o corte das chapas originais, né, que vem lá do fornecedor, de modo a atender os 3 pedidos, tá? E você não quer que tenha desperdício, então você vai ter que ter um mínimo de desperdício de aparas e sobras na largura das chapas. Então, as dimensões do comprimento não vão criar grandes inconvenientes, tá? Então, eu tenho a chapa aqui, ó. Vamos supor que ela tem 10 metros de comprimento, né? Esse comprimento não vai ter inconveniente, tá? Eu posso emendar em outras aplicações, mas a questão da largura aqui, ó, como eu vou cortar isso, né? Aí vai ter problema. Então tem que ver isso, se não vai ter sobra no corte da chapa. Como que eu vou montar o meu modelo? Então, devemos analisar como as larguras que foram encomendadas podem ser combinadas para formar os 2 tipos padronizados. Então vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha chapinha, tá? A opção A. A minha chapa tem de largura 80 centímetros. Ela pode ser cortada ao meio, então eu cortei ela no meio aqui. Se ela pode ser cortada ao meio, então eu vou ter 2 chapas de 40 centímetros cada. E aí, como a chapa tem 80, né? Eu não tenho sobra de material, então para mim isso é perfeito, né? É ótimo, não tenho sobra. Beleza? Agora, quando eu tenho uma chapa de 1,50 metros de largura, como que eu vou cortar essa chapa para evitar essa perda aqui, por exemplo? Ó. Por exemplo, eu posso cortar a chapa com 0,60 metros, por exemplo, aqui, e a outra parte fica 0,70, certo? Mas, veja, o pedido do pessoal lá, tá, dos clientes, eles querem que você corte nessas 3 larguras, 0,40, 0,60 e 0,70. Aqui, eu cortei 0,60, 0,70 e 0,40. Não dá, né, pessoal? A minha chapa é 1,5 m, então eu vou perder isso aqui, ó, tá? Eu não tenho como encaixar 0,40 aqui, certo? Ah, mas eu poderia então fazer o seguinte, eu poderia cortar 0,40, 0,40, já dá 0,80, né? Mais 0,40, certo? Aqui já dá 1,20, certo? Aí para 1,50 sobra 0,30. Opa, 0,30. Sobrou 0,30. Entendeu? Eu não tenho como. Então eu vou ter que ver como que eu vou cortar para evitar ao máximo essa perda. Mas eu posso brincar com esses valores de 0,60, 0,70 e 0,40. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos definir as variáveis. Então as variáveis vão ser definidas de modo a indicar o comprimento necessário de cada chapa padrão.
e cada possibilidade de corte. Então nós vamos admitir o seguinte, ó. Nós vamos chamar, pessoal, de X a quantidade de comprimento do rolo padrão, certo? Só que eu vou colocar a seguinte notação aqui: XI J, certo? Onde o valor I e J nós vamos definir ali na frente. Então, por exemplo, olha, XI J. Então, vamos supor não, a empresa, o cliente, eu recebo, na verdade, né, eu só compro chapas de largura de 80 metros, 0,80 metros de largura e 1,50 metros de largura. Então, ou eu vou trabalhar com essa largura ou com essa. Mas mais do que essas duas eu não tenho, certo? Então, eu vou trabalhar com essas duas. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou trabalhando com essa largura de 0,80, então eu vou colocar aqui, ó, eu estou trabalhando com uma largura de 0,80. 0,80 para mim, eu vou usar o índice 1. Então, quando eu fizer I igual a 1, eu estou trabalhando com as chapas de 0,80 metros. Então, eu vou indicar isso, tá? Que o meu comprimento está trabalhando com I igual a 1. Então, eu ponho 1 aqui. Beleza? O J, por enquanto, eu mantenho lá, porque não interessa ainda. Agora, eu posso trabalhar com uma chapa de 1,50 de largura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, meu XJ e J, né? Se eu estiver trabalhando com a chapa de 1,50, para a chapa de 1,50, nós vamos utilizar um índice de I igual a 2. Então, eu vou colocar aqui, eu estou trabalhando com o comprimento da chapa de I igual a 2, tá? E o J eu conservo lá. Então, quando eu estiver trabalhando com a chapa de 0,80 metros, eu uso esse comprimento. Quando eu estiver trabalhando com a chapa de largura 1,50, uso esse comprimento. Beleza? Então, isso aqui é só comprimento, tá, pessoal? X é comprimento, só que ele vai mostrar para a gente com que chapa que eu estou trabalhando. Essa com o índice I igual a 1, chapa de 0,80. Índice I igual a 2, chapa de 1,50. E aí finaliza. Agora nós vamos ver o índice J, como que ele vai entrar aqui. Lembre-se que o comprimento o comprimento do rolo padrão que a gente está trabalhando, ele é dado por X, sendo que I é o índice que vai falar se eu estou trabalhando com uma chapa de 0,80 metros, tá? Se o índice for 1, e se o índice for 2, I igual a 2, eu estou trabalhando com a chapa de 1,50 metros. Beleza? Isso aqui. E o J? O J vai indicar para a gente o seguinte, olha. Então eu vou construir essa tabelona aqui, tá? Essa tabela aqui que ela tem? Ela vai ter a largura da chapa, tá? A largura da chapa. Eu vou indicar ela como um índice J. Índice J. Beleza? E eu vejo assim, com a chapa de 0,8, qual é o nosso índice? I igual a 1. Ótimo. Só que veja, eu posso cortar a chapa de 3 formas possíveis, né? Quais são? Eu posso cortar a chapa em duas partes, tá? Em duas partes, com 40 centímetros. Ou eu posso cortar a chapa em 0,6 centímetros, que ela é menor que 0,8, tá vendo? 0,6 metros, né? Que é menor que 0,8. Ou eu posso cortar a chapa em 0,7 metros. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho minha chapa
ela tem 0,8 de comprimento, tá? Como que eu posso cortar essa chapa? O cliente pede chapas de 0,4 metros. Ele quer então, por exemplo, que eu corte essa chapa em duas, bem no meio. Então eu vou ter uma chapa aqui e uma segunda. Tá pronto o meu corte, não sobrou material, nada. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse pedido do cliente, né? Eu tenho uma chapa de 0,80, mesma coisa. E aí eu tenho que cortar essa chapa em 0,6. 0,6 vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então 0,6 tá aqui. E o restante? O restante você joga fora, perdeu. E 0,7? 0,7, ó, tem uma chapa aqui 0,8. 0,7 tá aqui, ó. Opa, tá isso aqui, ó. Perdi isso aqui. Tá vendo como que funciona? Então, eu posso, dentro de uma chapa de 0,8, cortar a chapa de 3 formas diferentes. 1, 2 e 3. Sendo que, se eu cortar, por exemplo, do primeiro modo, que é bem no meio, eu vou ter 0,4 para cada lado. Certo? Então eu vou ter o que? 2 chapas de 0,4. Ah, e o modo número 2, que seria 0,6 e 0,7. Bom, se eu cortei a chapa com 0,4, esses dois vão ser 0, né? Eu não tenho, eu já cortei a chapa, já perdi ela, já cortei ela. Então aqui eu não vou ter como mais cortar 0,6 e 0,7, beleza? Então aqui é 0 e 0. Ah, tudo bem, beleza. Mas se eu vou para o modo número 2 agora, eu quero cortar a chapa com 0,6 metros. Então eu cortei desse jeitinho aqui. Desse jeito. Então eu estou no modo número 2. Então eu desço a tabela aqui no modo número 2. Tá? E o que eu percebi? Eu cortei então uma vez só. Porque não dá para cortar duas aqui. A chapa vai só até 0,8. Beleza? Ó, a chapa vem só até aqui. Então eu corto uma única vez a chapa e sobra material. Sobrou quanto? 0,6 para 0,8? Sobrou 0,2. Olha lá. A perda de apara é o que sobra. Sobrou 0,2 metros. Beleza? Ok. Tudo bem, mas se eu cortei ela 0,6, eu posso cortar ela com 0,4? Não, eu já cortei, pessoal. Já cortei, não tenho mais material. Se eu já cortei, então essa parte de corte de 0,4 é 0. Ó. Não tem como, se eu já usei a de 0,6. Ah, e se eu quero cortar com 0,7? Também não, pessoal, não tem como. Eu já cortei aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu fico com um corte só de 0,6. E o terceiro modo que eu tenho, que eu posso cortar a chapa, é com 0,7. Então, se eu cortar com 0,7 aqui, ó, tá? Sobra essa perda. Então, quantos modos de 0,7 eu posso cortar? Só um, né, pessoal? Ela é pequena, ó, praticamente. Sobra 0,1 aqui de perda, ó. Porque a minha chapa tem 0,8. Se eu cortei 0,7, sobra 0,1. Tá? E eu só posso cortar uma vez. Se fosse aqui, por exemplo, 1,5, cabia mais um corte aqui, aumentaria, né, para 2. Mas a chapa só vai até 0,8. Eu não tenho onde mais cortar. Então vem aqui só um, ó. Beleza? Então eu tenho 3 modos de corte, ó. 1, 2, 3. Sendo que o primeiro corte me gerou 2 chapas. O segundo corte me gerou uma chapa só. E o terceiro só uma chapa. Quantas sobras eu tive para o primeiro corte? Para o primeiro corte não tive sobra nenhuma, perfeito. E o segundo corte? Eu tive sobra de 0,2 metros. E o terceiro corte? Me sobraram 0,1. Tá? Agora, como que eu vou indicar em forma de variável a quantidade de chapas que eu obtive aqui? 2. Eu vou indicar o seguinte, ó, x1, 1. Como eu estou trabalhando com uma chapa de 0,8, o índice aqui é 1. Então, I é igual a 1. Então, x1. E o J? O J, para a gente,
vai ser a variação que eu estou dando. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com esse índice aqui, ó, dentro da chapa de 0,8, eu tenho quantas possibilidades de corte? Eu tenho 1, 2, 3. Então o I, o nosso J, ele pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3, certo? Se ele for 1, vai ficar X11, que eu estou cortando a chapa de 80 e 1, por isso que aparece 1 aqui, e estou cortando no primeiro modo. Então o primeiro modo é 1 também, J igual a 1. Ah, e se eu estiver cortando do modo número 2, que é a chapa de 0,6. Então eu estou cortando a chapa com tamanho de largura, né, de 0,8 e igual a 1, então fica X1, e J igual a 2, porque é o segundo modo que eu corto aqui, tá vendo? Ó? E 3 seria, eu estou cortando a chapa de 0,8, que é o índice 1, então X1, e J é o terceiro modo que eu estou utilizando para cortar, que é 0,7. Certo? Então isso aqui, ó, é a quantidade de chapas que me foi gerada. Aqui eu tenho uma quantidade de uma de chapa, quantidade de uma, e aqui a quantidade de duas. Então essa é a tabela que eu vou preencher. Vamos ver agora, se eu for cortar a chapa de 1,5. 1,5. Então veja, ó, aqui eu tenho a quantidade de modos de corte que eu posso fazer. Eu posso cortar minha chapa de 6 modos diferentes. Ó. Tá? Então, se eu tenho uma chapa de 1,50 metros de largura, eu posso cortar ela de 6 modos diferentes. Se eu cortar, por exemplo, com uma chapa, eu quero cortar com dimensões de chapas de 0,4, quantas chapas de 0,4 cabem dentro de uma chapa de 1,50? Cabem 3. Por quê? 3 vezes 4 dá 1,20. Né? 3 vezes 0,4 dá 1,20. 1,20 menos 1,50 vai sobrar praticamente 0,3. 0,3. Tá? Então, eu consigo encaixar 3 chapas, ou criar 3 chapas de 0,4 de largura dentro de uma chapa de 1,50. Então eu corto 3 chapas de 0,4, saem prontas aí. E quanto sobra de material? Sobra 0,3 metros de perda de material. Ah, e qual que é a variável? Olha, como eu estou trabalhando com chapa de 1,50, então agora o X é com o índice 2, né, porque nós mudamos, ó, o índice não é mais 1, o índice agora J é 2, porque a chapa é de 1,50, e o J, como eu estou trabalhando aqui com o primeiro modo de corte, o J é 1, então vai ficar X21. Beleza? Agora vamos para o segundo modo de corte. O segundo modo de corte, ele diz o seguinte, ó, eu posso cortar a chapa em duas de 0,4, então eu vou ter 2 chapas de 0,4, mas eu vou poder, vai me sobrar quanto até agora? Eu tenho 0,8, né? E aí vai me sobrar, eu posso encaixar uma chapa de 0,6 também. Então eu vou ter uma chapa de 0,6 cortada, tá? Mais uma de 0,4 dá 1. Mais uma de 0,4 dá 1,4. 1,4 vai sobrar de material 0,1. 0,1 metro de sobra de material. Ah, mas e o termo 0,7? Não, eu não tive como fazer corte agora de 0,7. Então aqui é 0. Beleza? Ah, e qual que é a variável? Como eu estou trabalhando com uma chapa de 1,50, o I é igual a 2. Então fica X, 2. E qual corte que eu estou fazendo? Qual parte? Qual nível de corte? Eu estou cortando no segundo modo, né? Então vai ficar 2 aqui. X22, essa é a variável.
E aí, pessoal, nós vamos fazendo isso para todos aqui, tá? Para 3, por exemplo, para a forma 3 de cortar as chapas, eu posso cortar uma chapa com 0,4, vou obter uma chapa com 0,4, e quero cortar uma chapa com 0,7. Beleza? Então 0,4 com 0,7 dá 1,10. 1,10 menos 1,50 vai dar 0,4 aqui de sobra de material. Eu perco 0,4 de material. Certo? Esse aqui seria uma outra, né? E aí eu vou ter x23, porque eu estou trabalhando com o índice 2 de chapa de 1,50 e 3 de a forma de corte, que é a terceira, tá? Beleza. E assim você vai preenchendo isso aqui, ó, até o final. O comprimento necessário de cada uma, né, pessoal, ó, para 0,4 eu vou ter 10 metros de comprimento, 0,6 30 e 0,7 20. E aí eu preencho a tabelinha. Tá? Então esse é um problema mais difícil, tá? Mas você tem que dar uma pensadinha aí para fazer. Agora nós vamos escrever o nosso modelo. Para a indicação de sobras de material, nós vamos chamar, por exemplo, YK, o comprimento que poderá sobrar na largura de corte. Então, por exemplo, se K igual a 1, nós estamos trabalhando com uma largura que sobrou de 0,40 metros. Se K igual a 2, nós vamos ter Y igual a 2 igual a 0,60 metros de largura, é o que sobrou. Se K igual a 3, Y igual a 3. Então a largura que sobrou é 0,70 metros. Beleza? Então aí é isso que vai ser a sobra de material. E agora a gente vai montar o nosso modelinho baseado nessa tabela que a gente criou ali em cima. Ó. Então eu quero minimizar as perdas de material. Como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa variável, que é a quantidade de chapas produzidas. Então, quantas chapas produzidas eu tive aqui em x12, na nossa tabela? Eu tive uma. Certo? Mas vamos supor que tivesse mais chapas produzidas aqui, né? Como que eu indico ela? Eu indico por x12. Essa é a quantidade de chapas produzidas. Dessas quantidades de chapa produzida, quantos por cento é sobra? 20%, que é 0,2. Então eu vou pegar 0,2 e multiplicar por x12, ó. Então a tabela já vai me indicar o que eu vou montar aqui embaixo. Então eu vou pegar esse 0,2, multiplicar por x12, ó. 0,2 x12. Mais, então eu indico mais aqui. Qual que é o próximo? Qual que é a quantidade que eu tive obtida no corte 3? No corte 3, eu obtive perdas de 10%. Então, 0,1 vezes... Está aqui, ó. Vou somando, ó. Peguei esses dois, multipliquei, somei com esses dois. Próximo. Peguei esses dois aqui, multipliquei. Certo? Somei com o próximo. Somei com o próximo. E vou colocando aqui os itens, ó, só multiplicando e somando até o final. O último aqui é esse aqui, ó. Beleza? Então, aqui me dá a quantidade de perda, de sobra de material. Até aqui. Só que nós precisamos considerar, como a gente viu aqui atrás, ó, considerando o comprimento que poderá sobrar na largura de corte, tá? Nós precisamos somar esses comprimentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma chapa de 0,40 metros, quanto que sobrou dela? Sobrou tanto de comprimento. Então, se eu multiplicar pelo valor da largura, eu já sei quanto que sobrou
total, né? E eu vou fazer isso para cada uma, 0,6 e 0,7. Certo? Então isso aqui para a gente vai ser a equação da minimização das perdas da chapa. Tá? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer aqui é escrever outras equações que são do comprimento, relacionadas com o comprimento necessário. Eu tenho o comprimento necessário para cada chapa, tá? Então, por exemplo, para a chapa de 0,4 de largura, eu tenho um comprimento para ela que tem que ser de 10 metros. Então tá aqui, ó, 10 metros. Só que nesse comprimento, tá? Como que ele vai ser considerado? Então, como eu tenho aqui duas chapas, certo? De comprimento x1, então eu tenho que computar isso aqui. Então eu vou multiplicar 2 vezes x1, tá aqui, ó. Beleza? E vou somar. Com o comprimento seguinte aqui. Então aqui 2, certo? Só que eu vou pegar só a parte de 0,4 por enquanto, ó. Então 0,4 começa com 2, que multiplica isso. Aqui é 0, então esse termo não tem, tanto é que não aparece aqui, tá vendo? O próximo é 0, não aparece aqui também. O próximo que aparece aqui é 3, ó. Então é 3 vezes quanto? x21. Aparece aqui, tá vendo, ó? Então agora eu isolo uma linha e vou vendo onde não tem 0, onde tem números e vou somando aqui, ó. Então o próximo que aparece aqui é 2, tá ali, 2, vezes quanto? x22. Aqui, x22, olha aí, 2 vezes x22, multiplica os dois. O próximo, 1 vezes x23. O próximo, 1 vezes x24. Beleza? E eu vou subtrair aqui, ó, a quantidade que sobrou de comprimento. Então, como eu estou trabalhando com 0,4, né, eu subtraio uma unidade, tá, de 0,4. Então, menos y1. E aí eu fico com essa equação pronta. Agora eu vou partir para a leitura da linha de 0,6. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar 1, tá? Aqui aparece 0, então eu não coloco aqui. Aparece 1 vezes x12. Então, ó, 1 vezes x12. Qual que é o próximo que aparece o número aqui? 1 vezes x22. Então, mais 1x22. Qual que é o próximo? 1 vezes x24. Aparece aqui. Qual que é o próximo? 1 vezes x25. E subtraio o comprimento relativo ao 0,6. Certo? E por último, o 0,7, tá? Que vai ser 1 vezes x13 mais 1 vezes x23 mais 1 vezes x25 mais 2 vezes x26. Subtrai o comprimento relativo ao próprio, né, 0,7, igual a 20. E aí eu vou ter essas duas equações no meu modelo de pesquisa operacional, né? Tá? Então essas são as duas equações que eu tenho. Beleza, pessoal? Então, de teoria, que a gente tinha para falar é isso, que é por hoje, né? Que já é bastante. Agora, eu vou passar para vocês fazerem alguns exercícios, tá? E aí nós vamos ficar aí com uma horinha para vocês fazerem os exercícios que vocês me entregam na aula que vem, tá? Então, os exercícios são os seguintes. Esses exercícios aqui, o 1, vocês praticamente responderam na aula passada, anotaram na folha de resposta, tá? Então, esse seria a primeira pergunta, tá? Vou enviar para vocês no WhatsApp a aula agora,
que corresponde à aula passada. Então, essa pergunta aqui você consegue responder com a aula passada, tá? Já envio no WhatsApp para vocês. Então, a primeira, quais são as grandes mudanças que o ambiente Big Data está provocando nos processos de análise de dados para decisões? Eu vou enviar para vocês agora, só um instante aí que eu já envio a aula no WhatsApp. Deixa eu botar aqui a aula. Eu vou enviar primeiro a aula de hoje,